Bom dia, nono ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula online. Nós vamos utilizar dessa plataforma para tentar o máximo possível chegar a uma qualidade de como era dentro da sala de aula. Eu sei que muitos terão que se acostumar com esse novo sistema, mas o importante é que a gente não cruze os braços, né? Se nós temos dessa ferramenta para estudar, vamos utilizá-la da melhor forma possível, tá bom? Eu espero que goste. Eu fiz essa videoaula, deu muito trabalho, mas acredito que vai ser muito bom para todos nós. Belezinha? Vamos lá então, a nossa primeira aula. Abram uma apostila na página 372. Conforme eu vou aplicando a matéria, vocês podem pausar o vídeo e ir respondendo a apostila de vocês, tá bom? Vamos lá, já vou começar diretamente no exercício 1. Considere no triângulo ABC um ângulo externo e um ângulo interno não adjacente a ele, ok? Nós temos um triângulo aí, onde o ângulo interno está como alfa e o externo em C está como beta. Analisando a figura, o ângulo externo parece ser maior do que o interno, ou seja, aparentemente beta é maior que alfa. Mas será que essa relação entre os ângulos externos e interno é sempre válida para todos os triângulos? Para responder a essa pergunta, vamos realizar algumas construções no triângulo ABC. Na figura abaixo, M é o ponto médio do lado AC e o segmento BM foi prolongado até o ponto P, de modo que se tivesse BM igual a MP. Daí nós temos aí, para respondendo a questão A, B, C e D, ok? Sendo a M igual a X, indique na figura as medidas dos segmentos AM e MC. Letra B. Sendo BM igual a Y, indique na figura as medidas dos segmentos BM e MP. Sendo a medida AMB igual a θ, indique na figura as medidas dos ângulos AMB e CMP. E a D, com a régua, trace o segmento CP. Okay? Praticamente, a questão A, B, C e D é para fazer a mesma coisa. É para a gente desenhar sobre esse desenho que está no exercício 1, tá bom? Como mostra aqui que eu já coloquei para vocês. Na questão E, ele pede o seguinte: o que se pode afirmar sobre os triângulos AMB e CMP? Justifique sua resposta. Então, ao observar a nossa ilustração, os triângulos AMB e CMP, eles são congruentes, ou seja, eles são idênticos, pelo caso L a L, lado, ângulo, lado. Pois, se a gente observar, o AM ele é exatamente igual ao CM, que é igual a X, como diz no próprio enunciado. A medida do ângulo AMB, que é igual à medida do ângulo CMP, é igual a θ. E o segmento MB, que é igual a MP, é igual a Y. Nesse caso, nós concluímos que se trata de triângulos congruentes. Questão F. Considerando sua resposta ao item E, qual é a medida do ângulo MCP? Indique essa medida na figura. Então, de acordo com a nossa ilustração, da congruência dos triângulos AMB e CMP, concluímos que a medida MCP
que é igual à medida do ângulo MAB, é igual a alfa. Essa medida está indicada na figura abaixo. Então, se vocês analisarem aí a nossa ilustração, vocês conseguem observar exatamente esses ângulos congruentes. Questão G. A partir das construções feitas, o que se pode afirmar sobre as medidas alfa e beta? Escreva abaixo sua conclusão. Concluímos que beta é maior que alfa, ou seja, a medida de um ângulo externo de um triângulo é maior do que a medida de um ângulo interno não adjacente a ele. Note que essa conclusão decorre do fato de que o ponto P localiza-se no interior do ângulo MCQ. A construção que você acabou de fazer no triângulo ABC pode ser repetida em qualquer triângulo. Dessa forma, ela permite generalizar a propriedade observada para todos os triângulos. Vamos utilizar essa propriedade na nossa próxima investigação. Na figura abaixo, considere as retas R e S cortadas por uma transversal T, todas localizadas em um mesmo plano, e os dois ângulos assinalados. No oitavo ano, você viu que esses ângulos são chamados de alternos internos. Daí consta aí a ilustração. Vamos analisar a situação em que os ângulos alternos internos têm medidas iguais. Será que nesse caso é possível identificar o tipo de relação existente entre as retas R e S? Bem, como as duas retas estão localizadas em um mesmo plano, elas só podem ser concorrentes ou paralelas. Vamos examinar as duas possibilidades. Questão 2. Considere as retas R e S cortadas por uma transversal T, de modo que os ângulos alternos internos assinalados meçam alfa. A. Suponha inicialmente que R e S sejam concorrentes. Nesse caso, elas devem interceptar-se em um ponto P. Prolongue as duas retas na figura abaixo até que elas se encontram. Ok? Vocês só vão prolongar os dois segmentos de retas até elas se encontrar. Tá? Eu tenho aqui um esqueminha, vocês vão fazer igualzinho. Assim, ele tem que ficar exatamente dessa maneira. Daí o ponto de encontro entre eles, vocês coloquem um pontinho aí e a letra P correspondente. Ok? Vamos para o próximo. Letra B. No triângulo ABP, obtido no item A, o que representam os dois ângulos assinalados? Se a gente observar, os ângulos com vértices em A e B são, respectivamente, um ângulo externo e um ângulo interno do triângulo ABP. Letra C. Considerando a propriedade dos ângulos externos de um triângulo que você demonstrou no item 1, a situação descrita no item A é possível? Justifique sua resposta. Então, não é possível, uma vez que a medida de um ângulo externo de um triângulo é necessariamente maior do que a medida de um ângulo interno não adjacente a ele. Letra D. O que você pode concluir sobre as retas R e S no caso em que os ângulos alternos internos têm medidas iguais? Explique sua resposta. As retas R e S não podem ser concorrentes. Portanto, como elas estão contidas no mesmo plano, elas só podem ser paralelas. Você acabou de demonstrar que se duas retas cortadas por uma transversal têm ângulos alternos internos de medidas iguais, então elas são paralelas. É possível ainda provar a recíproca dessa afirmação, ou seja, se duas retas paralelas forem cortadas por uma transversal, então os ângulos alternos internos terão medidas iguais. Não faremos essa demonstração aqui, pois ela é um pouco mais trabalhosa, mas vale a pena registrar que ela utiliza o quinto postulado de Euclides, uma das partes mais fascinantes do trabalho desse matemático.
Para saber o que é um postulado e obter mais informações sobre o quinto postulado de Euclides, consulte o quadro ao final dessa sessão. Agora você vai usar o que descobriu desse ângulo alterno interno para determinar relações entre as medidas dos demais ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Questão 3. Na figura abaixo, as retas A e B, cortadas pela transversal C, são paralelas. Assim, os ângulos alternos internos têm a mesma medida, representada por alfa. A. Determine a medida beta em função de alfa. Pessoal, essa questão ela se trata de uma revisão do 8º ano, tá? Ou seja, por exemplo, alfa e beta, eu não sei quanto mede nem alfa nem beta, mas eu sei uma certeza, que se eu somar os dois valores, alfa mais beta, eu vou obter um ângulo de 180 graus, ok? Então, por exemplo, se eu sei que alfa mais beta é igual a 180, se eu pegar o alfa e jogar para o lado de lá, ele vai ficar menos alfa. Ou seja, para descobrir o valor de beta em função de alfa, vai ficar beta igual a 180 graus menos alfa. Ok? Questão B. Indique na figura as medidas em função de alfa de todos os ângulos assinalados em vermelho. Aqui nesse caso, foi colocado sobre o desenho todos os ângulos alfas, lembrando que eles são opostos pelo vértice, tá? Se são opostos pelo vértice, então eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, por exemplo, como consta aí no desenho aqui, ele tem que ficar dessa maneira. Aonde estava beta, vocês descobriram que ele é igual a 180 graus menos alfa, ok? E o restante, no caso aí, seria alfa, como consta no desenho. Se tiver alguma dúvida, vocês me chamam no WhatsApp que eu explico. A matemática é uma ciência dedutiva. Isso significa que suas descobertas devem ser comprovadas por meio da construção de uma sequência de argumentos encadeados de maneira lógica, e não por meio de experimentos ou observações. Por exemplo, em uma teoria matemática, para provar uma nova afirmação, recorremos a descobertas anteriores, já devidamente comprovadas. As afirmações assim demonstradas são chamadas de teoremas. As primeiras afirmações de uma teoria matemática, porém, não podem ser demonstradas, pois não há afirmações anteriores nas quais possamos nos apoiar. Essas afirmações, chamadas de postulados ou axiomas, são admitidas como verdadeiras sem demonstração. Ao organizar o conhecimento geométrico dos gregos, Euclides estabeleceu um postulado chamado de quinto postulado de Euclides, ou postulado das paralelas. Uma forma de enunciar esse postulado é: dados uma reta R e um ponto P fora dela, existe uma única reta S que passa por P e é paralela a R. Ok? Temos a ilustração aí, tá? Ou seja, temos uma reta R, uma reta S que ele é paralelo à reta R, tá? Então, segundo o quinto postulado de Euclides, a reta S paralela a R por P é única. Durante muitos séculos, os matemáticos tiveram dúvidas sobre o postulado das paralelas. Eles acreditavam que ele pudesse ser demonstrado e assim não seria um postulado, mas sim um teorema. Porém, todas as tentativas de demonstração acabaram fracassando. Somente no século XIX, os trabalhos de matemáticos como Gauss e Lobachevsky mostraram que Euclides estava certo. Seu quinto postulado era de fato um postulado. Resolução de um problema envolvendo retas paralelas. Um designer de embalagens projetou a caixa de leite mostrada na figura ao lado. Para construir o modelo de seu projeto, ele partiu da planificação que está representada a seguir.
Após a aprovação do projeto, é necessário detalhar todas as medidas da caixa, para que não haja erros durante sua produção. Você vai ajudar o designer a descobrir algumas dessas medidas. Para isso, considere a figura abaixo, em que as dimensões da caixa estão indicadas. Para responder aos próximos itens, considere a figura a seguir, que representa parte da planificação da caixa de leite do texto anterior. Vamos lá. Na questão 1, complete as lacunas com as medidas indicadas. Então, vocês vão pegar a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, e ao observar na figura, vocês vão colocar as suas respectivas medidas. Tá? Isso aqui não tem segredo, é só observar a figura e colocar as medidas. Tá bom? Eu já vou postar aqui a resposta já. Então, ao observar que o segmento AD ele possui 10 centímetros, o DE 5 centímetros, o EF 10 centímetros e o FC 5 centímetros. Bom, a questão 2 é a seguinte: qual é o comprimento do segmento A até o C? Para que a gente possamos descobrir o comprimento do segmento AC, basta a gente somar todos os valores do item A, B, C e D. Ao fazer isso, nós vamos obter exatamente a altura, tá, desse objeto. Como podem observar, a somatória de 10 mais 5 mais 10 mais 5, sua altura será de 30 centímetros. Questão 3. Calcule o comprimento do segmento AB. Na resposta, considere a aproximação raiz quadrada de 1000 igual a 31,5. E agora, hein? O que a gente vai fazer? Observam bem que na minha ilustração eu vou formar um triângulo retângulo. Ou seja, se eu tenho a base e agora eu tenho a altura, a distância que eu quero é exatamente uma hipotenusa. Então basta aplicar o teorema de Pitágoras aí, ok? Onde sua altura é 30 e sua base mede 10. Então, ficando desse jeito. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa é que eu quero descobrir. Então, vai ficar aqui a sua altura ao quadrado, que é 30 ao quadrado, mais a base ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado. Então, 30 ao quadrado vai ser 900, mais 10 ao quadrado, 100, que vai dar 1000. Passo raiz quadrada dos dois lados, né? Então, vai ficar segmento AB igual a raiz quadrada de 1000. Como diz o enunciado, então o segmento AB terá 31,5 centímetros. A questão 4 é a seguinte: o designer precisa indicar também para o setor de produção os comprimentos dos segmentos AD', D'E', E'F' e F' e B, mas está encontrando dificuldade para cálculos. Para uma análise mais detalhada, observe na figura acima as retas R, S, T, U e V que foram desenhadas sobre os lados dos retângulos que compõem a planificação. O que se pode afirmar sobre essas 5 retas? Então, se a gente observar, as 5 retas, elas são todas paralelas entre si, pois foram desenhadas sobre lados opostos dos retângulos da planificação. Questão 5. Para continuar a análise, traçamos na figura abaixo os segmentos D'P, E'Q e F'R. Nessa figura, observe os triângulos ABD' e E'Q, F'. Então, antes de responder essa questão, analisam bem esses desenhos que foram acrescentados à ilustração anterior. Questão A. O que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos AD' e E'F' e Q? Justifique sua resposta. Então, primeiramente, gente, analisam bem
esses dois ângulos antes de responder, tá bom? Assim que analisar, eu já vou partir para a resposta. Então, respondendo o item A, as medidas dos ângulos A, D' e E'F' Q são iguais, pois as retas S e U elas são paralelas. Ou seja, como elas são paralelas, gente, é meio que óbvio, né? Que esses dois ângulos eles serão iguais. Letra B. Os triângulos A, D, D' e E'Q, F' são congruentes? Em caso afirmativo, indique o caso que garante a congruência. Então, respondendo o item B, sim, são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo. As três igualdades que levaram a essa conclusão são: então, se a gente observar, o segmento AD ele é igual ao segmento E' e Q, ou seja, eles medem 10 centímetros. A medida do ângulo ADD' é igual à medida do ângulo E'Q, F', ou seja, ambos medem 90 graus. E a medida do ângulo ADD' e D é igual à medida do ângulo E', F' e Q. Questão C. Os segmentos AD e EF têm medidas iguais. O que se pode afirmar sobre os segmentos AD' e E'F'? Os segmentos AD' e E'F' têm medidas iguais, uma vez que os triângulos ADD' e E'Q, F' eles são congruentes. Ou seja, como eles são congruentes, os seus segmentos AD' e E'F' eles também terão medidas iguais. Questão de número 6. Observe os triângulos D', P, E' e F'RB da figura do item 5. A. Esses triângulos são congruentes? Em caso afirmativo, indique o caso que garante a congruência. Então, se a gente observar, a resposta é sim, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. As três igualdades que levam a essa conclusão são: a medida do ângulo P, D', E' é igual à medida R, F' e B. Também o segmento D' e P é igual ao segmento F' e R, ou seja, eles meçam 5 centímetros. E também a medida do ângulo D', P e E' ele é igual à medida do ângulo F', R e B. Questão B. Os segmentos DE e FC têm medidas iguais. O que se pode afirmar sobre os segmentos D', E' e F' e B? Então, observamos os segmentos D', E' e F' e B, eles têm medidas iguais também, já que os triângulos D', P, E' e F', R, B, eles também são congruentes. Questão de número 7. Agora você vai comparar os comprimentos dos segmentos E', F' e F' e B. Para isso, considere a figura a seguir, em que M é ponto médio do segmento EF e a reta X é paralela às retas T, U e V. Então, gente, antes de responder, analisam bem aí esse desenho, igual nós fizemos no exercício anterior, tá? A gente precisa observar todos os segmentos, todas as retas, se são paralelas, se não são, para que possamos responder essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já coloquei a resposta aqui para a gente mais debater sobre o desenho, tá bom? Então, questão A. Quais são as medidas dos segmentos EM,
MF e FC. Se vocês observarem, todos eles vão obter a mesma medida, ou seja, eles terão 5 centímetros. Na questão B, ele diz o seguinte: os triângulos E'S, M', M', F' e F'Rb, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Indique o caso que garante essa congruência. Então, se a gente observar, esses triângulos eles são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo, ou seja, ALA. Questão C. A medida do segmento EF é o dobro da medida do segmento FC. O que se pode afirmar sobre as medidas dos segmentos E', F' e F' e B? Então, como a medida do segmento E', F' é o dobro da medida do segmento F' e B, nós temos o seguinte, que E' e F' ele é igual à soma de E' e M' com mais M' e F', ou seja, ambos eles medem x, então x mais x é igual a 2x. Logo, nós concluímos que é duas vezes o F' e B. Questão D. As medidas EF, FC, E', F' e F' e B são proporcionais? Justifique sua resposta. Sim, pois, no primeiro caso, EF dividido por FC é igual a 2, pois a medida de EF ele é o dobro da medida de FC. No segundo caso, E' F' dividido por F' e B é igual a 2 também, pois a medida de E' com F' é o dobro da medida de F' e B. De 1 e 2, concluímos que EF dividido por FC é igual a E' F' dividido por F' e B, ou seja, as medidas EF, FC, E' F' e F' e B, eles são proporcionais. Questão de número 8. A partir das conclusões que você obteve nos itens 5, 6 e 7, determine os comprimentos dos segmentos AD', D'E', E', F' e F' e B. Então, gente, vamos lá. Considerando os resultados anteriores obtidos, temos a figura em que os comprimentos estão indicados em centímetros, tá bom? Como consta aí na ilustração de vocês. Como anteriormente, naquela hora que a gente calculou o teorema de Pitágoras, ou seja, que deu que a hipotenusa é igual a 31,5, nós concluímos o quê? Que a somatória de 2x mais 2x mais x ele vai ser igual a 31,5. Resolvendo nossa equação, a gente vai concluir que x é igual a 5,25 centímetros. Logo, o segmento AD' é igual a 10,5, o D' E' é igual a 5,25, E' F' é igual a 10,5 e F' e B é igual a 5,25 centímetros. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só isso, tá? Eu sei que essa aula ficou um pouquinho cansativa, porque na realidade ela é muita teoria, tá? E quando é muita teoria, se torna um pouco cansativo para vocês só ficarem me ouvindo, tá bom? Mas então eu resolvi dividir na realidade a aula em duas partes, tá bom? A outra vai ser bem mais curta. Vou aplicar os exercícios que inclusive vocês já fizeram, tá bom? Então vai ser mais suave, tá bom? Por hoje é só isso. Não esqueçam de passar todo esse conteúdo escrito na apostila, tá bom? Beijão no coração de todos, até mais.